Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos falar do quarto círculo da nova inteligência, esse lugar onde nós construímos o nosso verdadeiro legado. E sabe, você pode ter construído uma empresa de sucesso, acumulado patrimônio, feito muito dinheiro, conquistado reconhecimento, mas se não fizer do jeito certo e com respeito às leis sistêmicas, tudo isso pode se tornar um peso para as próximas gerações ao invés de uma bênção. Eu sou Ana Garlett e sou criadora da metodologia ANI, a Nova Inteligência, e pós-graduada em abordagens sistêmicas. Nesse vídeo eu quero te mostrar por que algumas famílias constroem legados que prosperam por gerações, enquanto outras veem tudo desmoronar na primeira sucessão. Quando falamos no quarto círculo da inteligência sistêmica, falamos de legado. É aqui que mora a sua capacidade de conduzir seus filhos, de construir algo que transcende sua própria vida, de preparar as próximas gerações para receberem e multiplicarem o que você começou a construir. E é aqui que você descobre por que mais de 80% das empresas familiares, por exemplo, não chegam à segunda geração. Porque a verdade que ninguém te conta é essa: construir patrimônio até que é fácil. Construir um legado é a verdadeira obra e exige uma postura certa. Isso sim é mais desafiador. No quarto círculo é onde você sai da posição de quem recebe para a posição de quem conduz. Você se torna responsável não apenas pelos seus resultados, mas pelo futuro daqueles que dependem de você. E existe um problema que a maioria das pessoas não enxerga. Se você não ocupou adequadamente o seu lugar nos círculos anteriores, você vai para o quarto, adivinha, carregando travas, desequilíbrios, emaranhados sistêmicos. E aí, ao invés de conduzir seus filhos, de construir seu legado, você vai transferir os seus emaranhados para as próximas gerações. Deixa eu te dar um exemplo que vai ficar muito claro. Eu tenho um empresário que é meu cliente, e quando ele chegou para mim, ele chegou muito preocupado, muito cansado. Ele havia construído um império, 3 empresas, propriedades, terras, investimentos. Mas quando chegou a hora de preparar os filhos para a sucessão, tudo começou a desmoronar. Os filhos brigavam entre si, sabotavam o negócio, um desenvolvia vícios, o outro se recusava a trabalhar na empresa. A família estava se destruindo. Quando nós olhamos a história dele com a lupa sistêmica, nós descobrimos que esse homem havia construído tudo movido por uma lealdade invisível ao próprio pai, que morreu pobre e frustrado por não conseguir prosperar. Além disso, tinha uma outra questão muito importante que ele deixava embaixo do tapete e tentava ignorar. Ele tinha um filho fora do casamento a quem negava lugar, embora pagasse os custos de sobrevivência do menino. Por outro lado, inconscientemente, esse homem, esse empresário, estava tentando salvar o próprio pai através do sucesso. Só que toda essa energia de reparação contaminou todo o legado dele. Os filhos sentiam que aquilo que o pai tinha construído, na verdade, não tinha sido construído para eles ou olhando para eles, que era algo para o avô morto, e ainda faltava alguém. Faltava esse irmão que estava fora e que causava tanto desconforto na mãe. Os filhos, por sua vez, sentiam, apesar de o pai dizer para eles: eu fiz tudo isso para vocês, eles tinham a sensação que aquilo não era deles, não era para eles, era mais uma tentativa de restaurar toda a dor que o avô morto tinha sofrido. E ainda, para complicar toda a história, faltava alguém. Esse irmão que estava fora e que causava tanto desconforto para a mãe desses jovens, ele ficava sem lugar no sistema, mas ao mesmo tempo atuava sobre todos. E assim, a solução para os herdeiros era rejeitar a empresa. Ali tinha problemas demais, emaranhados demais, era peso demais. Você consegue compreender que muitas vezes aquilo que os filhos fazem ou deixam de fazer tem a ver com as histórias mal resolvidas dentro da nossa casa, dentro do nosso negócio, que às vezes impedem que eles possam se apropriar do lugar deles, do futuro deles, de uma posição dentro da empresa que você esteja oferecendo para eles. Faz sentido isso para vocês?
Deixa aqui nos comentários, eu quero muito ouvir vocês, ouvir a história de vocês. Aproveita também, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo. E agora eu quero que você pare uns minutinhos e se pergunte, quando você olha para você e para a sua vida, aquilo que você está construindo, você constrói pensando mais no futuro ou no passado? Seus filhos ou sucessores, por exemplo, se você tem um negócio, eles resistem àquilo que você oferece para eles? Você sente que carrega um peso de salvar toda a sua família de origem, seus pais, seus irmãos, através do seu sucesso? Você tem dificuldade em confiar nas próximas gerações? A mesa de jantar da sua casa é um lugar de encontro, de construção de vínculo, ou é um lugar de acerto de contas? Essas perguntas são muito importantes e elas vão guiar você para você ter clareza se você está ou não construindo algo que realmente tem futuro. E se você respondeu sim para as perguntas acima, você precisa parar e se perguntar: o que eu preciso mudar? Perguntar-se de verdade. Eu me lembro aqui de um livro maravilhoso, Os 5 Arrependimentos. Eu tenho até uma aula em um dos meus programas sistêmicos que aborda esse tema. O livro é da Bronnie Ware, uma enfermeira australiana especialista em cuidados paliativos para doentes terminais, e ela conta nesse livro o que ela aprendeu com essas pessoas. O nome do livro é Os 5 Arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. E aqui, quando a gente fala de legado, eu preciso compartilhar com você quais são esses 5 arrependimentos. O primeiro arrependimento que as pessoas têm lá no final da jornada delas é: eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. O arrependimento mais comum de todas as pessoas que ela conta no livro. Segundo, eu gostaria de não ter trabalhado tão duro. Segundo ela, as pessoas lá no fim da vida tinham uma dor de ter perdido a juventude dos seus filhos e o companheirismo dos seus parceiros. Preste atenção, isso tem tudo a ver com o quarto círculo. Terceiro grande arrependimento: eu gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Muitas pessoas que suprimiram os seus sentimentos acabaram desenvolvendo inclusive doenças relacionadas à amargura e ao ressentimento que elas carregavam. Quarto arrependimento: eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Muitas dessas pessoas tinham se afastado dos seus vínculos que eram tão ricos e que permitiam ampliar o olhar para além do próprio sistema familiar. Quinto arrependimento: as pessoas contavam para ela que gostariam de ter se permitido serem mais felizes. A Bronnie diz que esse é um dos arrependimentos surpreendentemente comuns. Muitos não percebem até o fim que a felicidade é uma escolha. Essas pessoas haviam ficado presas em velhos padrões e hábitos. Isso também é legado, porque as suas dores não desaparecem quando você não estiver mais aqui. Elas formatam o campo de memória da sua família e imprimem informações que serão repetidas por seus filhos, netos e bisnetos. Para um pouquinho e se pergunte aí: você tem certeza que se tudo acabasse hoje, você deixaria boas memórias e boas impressões para eles? E é claro, eu sei que esse lugar para onde a gente foi agora é um lugar que é desafiador olhar para o fim da nossa vida, mas ao mesmo tempo é uma certeza que todos nós temos. Então, a melhor escolha que cada um de nós pode fazer é viver cada dia como se fosse o último, como já dizia o poeta, e você terá certeza que estará dando o seu melhor na construção do seu legado, do seu quarto círculo. Agora eu quero te explicar quais são as principais dinâmicas, aquilo que eu já vi nos meus 15 anos de trabalho sistêmico, que são dinâmicas que destroem legados. Bem, a primeira dinâmica que destrói muitos legados é quando uma pessoa está construindo algo por culpa ou reparação, olhando para o passado e não para o presente. Quando uma pessoa constrói para compensar o que os antepassados não tiveram. Então, essa pessoa não está criando um legado, ela está carregando dívidas do passado. Você consegue perceber a diferença? Segunda dinâmica é quando você não consegue soltar o controle. No quarto círculo, você precisa aprender a conduzir, não controlar. Precisa confiar nas próximas gerações.
Muitos pais e muitos empresários sufocam os seus filhos, sufocam os seus sucessores, tentando garantir que as coisas continuem sendo feitas do jeito que eram. Mas eles precisam confiar na geração que vem e ter coragem de, aos poucos, ir entregando o bastão. A questão é que, quando você controla demais, você enfraquece exatamente aqueles que você deveria estar fortalecendo. Terceira dinâmica que destrói legados é quando você mistura os círculos. No quarto círculo, você é pai, você é mãe, você é líder, você não é um amigo, não é um parceiro, não é um salvador. Quando você sai dessa posição, você confunde a pessoa que você deveria estar guiando. Tem uma questão sistêmica fundamental aqui. Legado não é o que você deixa, é como você prepara quem vai receber o que transborda de você. Um pai pode deixar bilhões, mas se os filhos não forem preparados sistemicamente para receber, você já sabe o que vai acontecer. Você já viu isso acontecer várias vezes. Eles dilapidarão tudo. Uma mãe pode deixar apenas valores e princípios, apenas, mas se os filhos forem fortalecidos nos seus lugares, nas suas posições, eles podem multiplicar isso infinitamente. Aqui está o mito que destrói legados. Ah, eu preciso deixar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso proteger mais, eu preciso controlar mais para que tudo dê certo. Não é isso. A verdade sistêmica é outra. Você precisa fortalecer quem vai receber, não só aumentar o que você vai deixar. Voltando aqui ao empresário da história, vocês lembram? Depois que nós fizemos o trabalho sistêmico com ele, ele parou de construir para o pai morto e começou a construir algo para os filhos vivos. Ele fez também movimentos profundos envolvendo toda a família para dar lugar àquela criança, aquele menino que antes era excluído. Não foi fácil, não foi sem dor, mas no final todos ficaram aliviados. Esse, aliás, é um bom indício de que o trabalho sistêmico está trazendo efeitos na sua vida. É quando a tensão diminui, é quando o clima fica mais leve, as pessoas ficam mais felizes e com uma sensação de alívio. É quase matemático, ou seja, legado não é sobre imortalidade, é sobre continuidade sistêmica. Quando você honra quem veio antes, quando você constrói do seu lugar correto, quando você prepara os sucessores respeitando os lugares e as identidades deles, você cria algo que transcende a você mesmo e que transcende gerações. Quarto círculo, dos 5 da metodologia Nova Inteligência. Esse é um método que eu criei baseado em anos aplicando inteligência sistêmica na vida de milhares de pessoas, famílias e negócios. Porque inteligência sistêmica não é uma teoria, é uma chave prática para você construir um legado que seja uma bênção, não um peso para as próximas gerações. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Lembra também de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Quero também te convidar para estar comigo lá no Instagram, no @AnaGarlett. Todos os dias lá no Instagram eu também respondo várias perguntas que vocês me enviam sobre todos esses 5 círculos da Nova Inteligência. E lembre sempre, a transformação começa quando você tem coragem de ver, quando você enxerga aquilo que antes estava invisível.